Saudações! Começando mais uma live do Conde. Uma bossa nova pra gente começar com ritmo, coração batendo cada vez mais forte. Chegando o dia de resolver o problema desse país com as próprias mãos e dedos na urna eletrônica. E aí eu coloquei uma bossa nova pra gente. Tudo bem? Vocês curtem? É o som do Epidemic Sound, sem direito autoral, uma maravilha, né? Você vê que é plágio, né? Que é puro plágio da música brasileira, que é o americano que faz o martelado. Mas paciência, né? Tá tudo errado isso aí. O YouTube entendeu como é que vai funcionar o direito intelectual pelos próximos 50 anos, né? As mídias digitais, elas são a vanguarda de um monte de situações, né? Uma porção de coisas, elas estão à frente, mas aí às vezes fica um resquício do século XX ainda, né? Esse ponto do YouTube é um defeito terrível deles, não entenderam o que é a questão da propriedade intelectual na questão, por exemplo, das canções. Por quê? Se eu tocar 10 segundos aqui de uma canção do Tom Jobim, por exemplo, pode ser que eles bloqueiem meu vídeo. 10 segundos. E isso quer dizer, é um absurdo. Se você tocar a faixa inteira, fora o que tem no YouTube de todos os lugares do mundo, né? Álbuns inteiros ali. Mas eu não tô ligando muito pra isso, porque essa live é uma live cultural, política, carnavalesca de esquerda, tá? E aí eu vou deixar rolando o sonzinho, porque eu gosto do sonzinho aqui para acompanhar, né? Ajuda a raciocinar. Cadê o meu coraçãozinho, por favor, coraçãozinho do Conde? Peço saudações então a todos vocês, começando mais uma live do Conde. Peço para vocês compartilharem a live, momentos decisivos. Eu preparei muita coisa para falar para vocês hoje e certamente não vou conseguir falar tudo que eu preparei aqui no meu roteiro, mas coisas que eu entendo que são importantes da gente ter em mente, né? Antes de nós vamos entrar no fim de semana. O fim de semana pode ser o fim de semana que não terminou, né? O fim de semana mais importante de 2018 nesse momento, né? Véspera de eleição ali no horizonte total, e nós temos um cenário que não é assim um cenário tranquilo, tá? Eu tenho certeza que não tem ninguém tranquilo nesse momento. Nem o Haddad, que é tranquilão, não dá para ter tranquilidade. Por várias razões, vou explicar para vocês. Eu não quero alarmar ninguém, nada disso. Eu só quero compreender e entender também que a maioria esmagadora das pessoas, especialistas, pesquisadores, entendem que nós iremos para o segundo turno. Ótimo, fico muito feliz. Mas eu tenho que lembrar que, justamente porque a maioria insiste em dizer, você só diz uma coisa, certo? Isso é uma regra básica da linguagem e do discurso, tá? Você só diz uma coisa, você só enuncia, se você tem sobretudo no mundo político, se você tem uma ameaça do seu contrário. Isso é uma regra básica da linguagem e do discurso. Você não vai... veja bem, você não teria tanta gente dizendo assim, não, vai ter segundo turno, é impossível não ter segundo turno, é impossível não ter segundo turno. Se não tivesse um outro discurso no ar, né, dizendo que a eleição pode ser decidida no primeiro turno, tá? Mais do que isso, vocês entendem meu raciocínio? É sutil, tá? Quer dizer, você é instado a falar, você é obrigado a falar, os especialistas são obrigados a falar, jornalistas são obrigados a falar, é impossível, é 95% de chance de ter segundo turno. Mas tem os 5% lá.
O que eu quero dizer com isso? Sem alarmar, eu quero dizer que é preciso muita atenção, que é preciso muito empenho, que é preciso muita militância, que é preciso realmente você estar concentrado nesse momento histórico do Brasil, porque cada voto realmente é importante. Aquele vídeo que eu compartilhei hoje na minha rede social do Al Pacino é um filme muito legal, né? Não me lembro o nome do filme, mas o Al Pacino motivando o time de futebol americano ali dentro do vestiário, que a motivação do vestiário é super importante, né? Cada centímetro do campo, né? O Al Pacino dizendo assim: eu quero cada centímetro, eu quero disputar cada centímetro e quero que cada um olhe para o lado e veja alguém que está disputando esse centímetro também, para ganhar espaço, para ganhar o jogo, tá certo? Nós temos que encarar a seguinte realidade. Esse candidato da extrema-direita, ele é um fenômeno. É um fenômeno porque a resiliência dele, até nessas vésperas de eleição, com todos os esqueletos no armário que ele possa ter, e não são poucos, né? Basicamente hoje é um dos caras mais assim, monitorados do mundo, do ponto de vista de ser uma ameaça para o mundo, né? Uma ameaça real para o mundo todo, porque o Brasil não é qualquer país. Realmente é algo que nós vamos ter que estudar muito a fundo algum tempo depois. Ontem eu estava conversando com o meu amigo Léo Stoppa, a gente fez um hangout juntos, o Léo ao Quadrado, e ele me perguntou e nós falamos disso. Quer dizer, nós teremos muitas pesquisas sobre essa personagem da história brasileira, né? Uma das personagens mais infames e perturbadoras do ponto de vista de como, né, uma personagem tão ridícula, caricata, servil de uma certa maneira, violenta, com tantas besteiras no estoque, né, no arquivo de enunciados, uma criatura tão limitada também. Como que ela alça uma posição dessa? Quer dizer, ela foi colocada ali por um conjunto de fatores da sociedade brasileira. A gente tem que olhar para essa candidatura de maneira estrutural, de uma maneira personalizada, porque esse sujeito não é nada. Ele tá investido de uma frustração da população brasileira nesse momento. E é por isso que ele não é nada, né? Por isso que ele se recusa a debater, enfim, a história que vocês já sabem, né? Se recusa a aparecer, se recusa a dizer qualquer coisa, né? Uma fragilidade assim colossal de caráter, né? Tudo que você pensar. Mas isso é muito difícil, você percebe que não é fácil. Acabei de acessar a Folha de São Paulo, na home da Folha de São Paulo, tá lá o último Datafolha. Bolsonaro cresceu em todas as faixas de escolaridade, tá? Então a gente tem um pequeno movimento em curso nesse momento, que eu espero que não seja suficiente para que nós tenhamos uma surpresa catastrófica no domingo. Não quero alarmar vocês, simplesmente eu quero o contrário, né? Quero deixar todo mundo muito atento com isso. Eu sempre fui o cara pra frente, eu sou esse cara, eu sou o cara que pensa no futuro. Mas fazendo a leitura estrutural do cenário, eu não posso me furtar a dizer isso, né? Que eu acho que é um risco perigoso desse primeiro turno. Por quê? Porque ele está com 39% dos votos válidos, segundo o Datafolha. Mais uma vez eu digo para vocês o seguinte: esperando amanhã a pesquisa do Vox Populi, coordenada pelo glorioso Marcos Coimbra. Posso dizer em primeira mão para vocês o seguinte: Léo Atushi me falou hoje, né? Marcos Coimbra a pesquisa vai ser feita amanhã, mas o Marcos Coimbra tem acesso a uma porção de outras informações, tá certo? Que não podem ser divulgadas. Então, o que eu posso dizer dessas informações que não podem ser divulgadas? Que eles continuam dizendo que a eleição vai para o segundo turno, que isso é quase uma certeza, tá? Vai para o segundo turno. Olha, eu realmente espero. Eu lido o Brasil é um país muito diferente em várias situações,
você tem problemas nas eleições, você tem problemas de abstenção, né? Que eu falei abstinência, que é abstenção eleitoral. Você tem problemas de greve de transporte, sempre tem. Pode esperar que vai ter uma greve em alguma cidade grande do país que vai truncar o processo, vai impedir as pessoas de votarem. Pode ter certeza, tá? Sempre acontece isso. Você imagina vocês, os donos de empresas de ônibus, que configuram, francamente, uma máfia em toda a cidade, que é muito difícil de lidar com esse tipo de empresariado. A gente sabe disso, porque isso é muito interesse, é o dinheiro direto da população, né? Tem subsídio da prefeitura. Então, o empresariado do transporte não é um empresariado muito fácil. E é um empresariado que eu tenho certeza que não está alinhado com uma candidatura progressista nesse momento. Então, nós teremos, com certeza, ônibus guardados nas suas garagens para impedir gente de votar nesse domingo. Eu não tenho dúvida disso. Sempre tem isso. Sempre tem precedente desse tipo de problema. Bom, você tem aquele problema do cadastramento dos eleitores que não fizeram a biometria, né? 3 milhões e meio de eleitores, sendo que a maioria na Bahia. Ou seja, 1 milhão, acho que 1 milhão e 400 mil na Bahia não conseguiram fazer o seu cadastramento. E lá na Bahia, o Haddad, eu acho que tem 70% dos votos. Deixa eu tomar uma aguinha aqui, deixa eu ver se tá tocando. Tá tocando! O meu Epidemic Sound! Tá tocando! Vai! Ou seja, queridos, não vai ser fácil, tá? Detalhe 1 desta live. Não será fácil. Como diria Guimarães Rosa, viver é perigoso. Já falei isso pra vocês, né? Eu sempre falo isso, né? Pros meus alunos, viver é perigoso. Morrer, então, nem se fala. Mas viver é perigoso. Eleição é perigoso. O embate é perigoso. Mas quem tá na chuva é pra se queimar, como diria o Vicente Mateus, ex-presidente do Corinthians. Veja, eu vou descontrair, evidentemente. Eu não sou de jogar a toalha. Não sou de jogar a toalha de não, por exemplo, não me dar o direito de rir de algumas coisas. Eu só quero dizer, daqui a pouco eu vou falar especificamente da candidatura Haddad e tudo mais, de certas características, né? Mas eu juro para vocês, eu não consigo deixar de me espantar com o que aconteceu nessa reta final da eleição. Porque quando o Haddad começou a crescer furiosamente, depois que ele foi oficializado como candidato pelo PT, eu falei, cara, esse cara vai ganhar no primeiro turno. É uma tendência muito forte. Muito forte. Vocês se lembram disso? O Haddad crescia a 600 mil votos por dia no Brasil. Em 15 dias ele se tornou, e o Marcos Coimbra também se impressiona com esse número e tal. Agora, essa tendência foi segurada naturalmente por pressões, por críticas de todos os lados, que o Haddad sofreu também, inclusive do senhor Ciro Gomes, né? Do Alckmin, que tem 5 minutos, quase 5 minutos de tempo de TV, quase a metade do tempo da TV dos candidatos à presidência. Então ele sofreu um abalo em função dessa resposta que foi dada a ele. E o Bolsonaro ficou isolado de todo esse processo. É por isso que ele está nessa situação de intangibilidade. O Bolsonaro é uma espécie de candidato intangível, né? Não se chega no seu problema, não, porque nunca na história desse país um candidato foi tão acusado de tantas coisas: enriquecimento ilícito, violência, ameaça de morte, enfim, crime, funcionário fantasma. Não tem condição. Não tem condição. E ao mesmo tempo, o que a gente tem? A gente tem na imprensa brasileira, tradicional, uma apatia diante dessas características do Bolsonaro, de extrema corrupção. Eles atacaram tanto o PT a vida inteira que eles não conseguem mais, não é nenhuma coisa deliberada, eles não conseguem mais fustigar um candidato que seja o inimigo do PT. É uma situação muito complexa, tá? Não se consegue mais, né?
Porque você imagina, só para você pensar, o Bolsonaro não foi no debate, no último debate, mas foi numa emissora concorrente e deu uma entrevista, na maior tranquilidade. E ninguém reclamou. Não vi uma linha na Folha de São Paulo reclamando, dizendo que é um absurdo, nem no Globo. Eles simplesmente deram uma notícia que o Bolsonaro foi na Record, foi numa emissora concorrente dar uma entrevista, sozinho. O que caracteriza inclusive um crime, porque você não pode privilegiar um candidato em detrimento dos outros. O Poder Judiciário não fez nada. Nós estamos a 2 dias das eleições. Então, o que é? O cara é café com leite? É isso? É isso que é o Bolsonaro? Ele pode fazer o que ele quiser? É uma coisa, é muito difícil, é muito complexo. A apatia, o TSE sem se pronunciar, o STF, comunidades inteiras. Claro que você tem no Brasil hoje, inclusive a comunidade armênia, que é o meu querido amigo Rogério Anitablian, armênio, faz uma live maravilhosa no perfil dele, Rogério Anitablian. Os armênios contra Bolsonaro, quer dizer, o mundo todo está contra o Bolsonaro. Tem a comunidade judaica contra o Bolsonaro, um nicho da comunidade judaica. Você tem várias outras comunidades internacionais, nacionais, se manifestando furiosamente. Mas veja, isso não ganha eleição, tá? Isso é importante do ponto de vista da humanidade, mas isso não vai ganhar eleição. Eu volto a dizer, a eleição do Donald Trump ninguém esperava. Não tinha instituto de pesquisa que também desse a eleição do Donald Trump. Tá certo? E ele foi eleito. Eu me lembro que a gente acordou com o Donald Trump eleito, foi um susto para todo mundo. Um susto para todo mundo. A própria eleição do Dória em São Paulo, que ganhou no primeiro turno, em função do derretimento da Marta Suplicy e do Celso Russomano, foi um susto para todo mundo. Nenhum instituto de pesquisa pegou essa movimentação das últimas 48 horas na eleição de São Paulo. Então, caros amigos, com todo respeito, com toda consideração, nós não estamos com o segundo turno garantido. É o Conde que está dizendo isso. É preciso trabalhar, tá? Entre hoje e amanhã é preciso muito trabalho para que a gente assegure esse segundo turno, com todo de coração. Porque a gente conhece as movimentações eleitorais. Elas são fortes, né? Sobretudo as de última hora. E o que a gente tem? Esse fenômeno espetacular, né? Essa coisa catastrófica, né? Mas ao mesmo tempo espetacular, de um candidato tão vazio, mas que verbaliza, digamos assim, uma certa indignação da população brasileira. É uma espécie de mistério, porque conversando, por exemplo, com o Léo Stoppa, ele me disse uma coisa muito, muito interessante, muito importante. Quer dizer, você não vai convencer um eleitor do Bolsonaro, um bolsominion, a não votar no Bolsonaro dizendo assim: o Bolsonaro é racista. Você não pode votar num cara racista. Por quê? Esse eleitor é racista. Você vai falar: você não pode votar no Bolsonaro porque ele é homofóbico. Não vai adiantar nada porque o eleitor do Bolsonaro é homofóbico. Entendeu? Você vai falar para esse cara: você não vai votar no Bolsonaro porque o Bolsonaro é corrupto. Não vai adiantar nada porque o eleitor do Bolsonaro é corrupto. Tá? É gente que frauda as coisas, né? Frauda imposto de renda, frauda documento do carro, frauda tudo que você puder imaginar, essas pequenas corrupções, né? Concurso público, frauda tudo que tiver pela frente. A gente sabe que é assim. Então, não é assim que você vai convencer, você não vai dissuadir agora o eleitor do Bolsonaro que está tendo adesão agora nessa reta final. Certo? Pelo pânico que essas pessoas têm do PT, pelo pânico que elas têm de uma administração pública que é transparente, igualitária e que protege os mais fragilizados, né? Eles não gostam disso, não gostam de ver as pessoas felizes. Você tem uma dificuldade. Então, o que eu posso fazer agora? Bom, agora eu vou rezar, entendeu? Bastante. Contar. Não estou brincando para vocês. Não estou brincando.
contar com a espiritualidade do Lula, porque o Lula é um sujeito iluminado e nesse momento ele está zelando, rezando, orando pelo povo brasileiro, e eu acho que é muito por aí. A gente tem que ter a espiritualidade muito calibrada nesse momento, porque o risco existe e nós temos que combatê-lo. Deixa eu achar aqui o roteiro que eu fiz para vocês. Eu queria, antes de seguir, deixa eu aumentar um pouquinho isso. Antes de seguir, a live do Conde, isso aqui parece um Blue Note, parece um clube jazz, né? Tá lá conversando, o cara falando na sua orelha, aí você vai fazer uma transição temática e o sonzinho sobe. É quase um DJ, fala sério, é divertido. Eu adoro. Não sei se vocês gostam, mas eu gosto. Aliás, fazer a transição, tudo bem? Saudações, Gucci Dib, Berê Ribeiro, cadê o coraçãozinho? Vamos lá. Cadê quem que tá na live? Me deem as saudações. Elda querida, um beijo pra você. Kelly Ferraz, Gabi Soares Santos, Haddad, vamos lá, Maíra Landes, Silvia Figueiredo, Lula Silva, Tereza Araújo, beijo da Celfran. Olha, Culumean Marta Alves, Culumean, que nome bonito, exótico. Nérias Martins dos Santos, Marcela Moura Guarani Caiuá, João Lucas, querido amigo, Sueli Gonçalves Machado da Silva, saudações para todos vocês. Vamos lá. Eu tenho que dizer para vocês, então eu vou fazer uma espécie de intermezzo pra gente e depois eu volto na questão eleitoral, tá? Que é muito importante, eu tenho muitas outras coisas para dizer para vocês e depois tem a música também. Tamo junto. Tá? Tamo junto aí, direto. A TV 247, o site 247 vai fazer a melhor cobertura das eleições da história brasileira, garanto isso pra vocês, né? Fiquem ligados, eu tô de plantão amanhã, o dia inteiro na TV 247 e no site, no domingo também, dia inteiro, TV 247 no site, fazendo hangouts, conversando, analisando. Então, nós precisamos estar juntos nesse momento, né? É justamente para produzir a sinergia e estarmos todos contemplando a situação eleitoral. A gente vai ter muita fake news desovada entre hoje e amanhã, a gente vai ter muita mentira, a gente vai ter, como sempre, isso é normal, né? A gente vai ter muita apelação do lado de lá. Existe a certeza também no lado dessa candidatura de extrema direita de que o segundo turno para eles é difícil, né? O que eu tenho, é aquilo que eu venho alertando, né? Para eles o segundo turno é muito difícil, porque daí você vai ser obrigado a debater. Então, realmente eles estão jogando todas as fichas no primeiro turno, tá certo? E aí eu vou falar, evidentemente, do eixo temático dessa live, que é a Record versus Globo. A gente tem um novo dispositivo aqui de disputa fratricida e épica no Brasil, que a Record, né, o Bispo Macedo, percebeu, tinha uma chance incrível, única, passou o cavalo encilhado na frente dele, e o cavalo encilhado é o Bolsonaro, né? Para ele derrotar a Globo, né? Derrotar moralmente, estrategicamente, né, nós temos agora uma situação muito complexa que os próprios executivos da Globo devem estar discutindo nesse momento, porque o Bispo Macedo empurrou o Haddad para a Globo. Então, fichas do golpe e dessa candidatura extrema-direita são no primeiro turno, porque eles sabem que no segundo turno eles perdem, e no segundo turno vai ter um rearranjo muito poderoso político-eleitoral, político-partidário, que não interessa para o golpe e que não interessa para as empresas de comunicação em geral. Então, não está fácil. Deixa eu comentar alguns... Eu tenho recebido, gente, muitas mensagens no e-mail live do Conde, @gmail.com, né? Querem escrever pro Conde? E-mail live Conde tudo junto @gmail.com. Eu tenho recebido muitas mensagens sensacionais.
é o que eu mais gosto. Hoje eu tive mais tempo de ler, eu li todas hoje, né? São mais de 300 mensagens na minha caixa de e-mail. O pessoal continua mandando, quero que vocês mandem. Tem coisas para todos os gostos ali, tem poemas, tem relatos da mais refinada qualidade, né? Gente que escreve muitíssimo bem, me mandando mensagens, me mandando celebrações, saudações. Eu vou ler algumas coisas hoje aqui porque realmente eu não resisto, né? Então, André da Silva Aguiar. André da Silva Aguiar me passa uma mensagem do Juninho Pernambucano, né? E o Juninho Pernambucano diz assim: conheci o Lula pessoalmente quando o Brasil jogou contra o Haiti em 2004. Ele foi lá, agradeceu a gente, deu uma carta para cada um. Foi a única vez que estive com ele. Eu o admiro muito. Ninguém vai apagar o que ele fez por esse país. O Lula é um senhor de 72 anos que está sendo massacrado. Minha garganta não está muito boa, não. Por que as pessoas odeiam o Lula? Porque eu odeio ele a aparência, a origem, o sotaque, a história e a popularidade. Carta do Juninho Pernambucano, que está publicada no site do Brasil é o País. O André, então, André da Silva Aguiar, beijo pra você. Deixa eu ver, tem muita coisa bacana aqui. O Paulo Augusto Brezeghello dizendo: sempre estou ligado na sua live todos os dias. Estou com medo do Brasil entrar numa fase obscura com a vitória do sujeito. É muito preocupante para mim que a sociedade brasileira está tomando o curso do passado, os anos de chumbo. Gosto muito de você também. Adorei a sua mensagem do Paulo Augusto. Coisas incríveis aqui, e daqui a pouco eu vou ler uma que me emocionou, né? Vamos ver o Camilo Leão aqui. Uma saudação para você. A Cibele me dá uma dica de um filme do Ken Loach. Muito legal isso aqui. Vejo sua live todos os dias, mas nunca ao vivo, pois trabalho e não posso ficar acessando. Tarará, tarará, tarará. Ela curtiu. Já viu o filme Ventos da Liberdade do Ken Loach, cineasta britânico do bem? O filme fala da luta pela liberdade e do Salvador. Vou ver o filme. Beijo pra você, querida Cibele. A Anima me mandou uma porção de e-mails lindos. O Roubain, que é o meu maravilhoso internauta de 95 anos, me mandou uma carta aqui imensa. Eu falei, eu vou ter mais cuidado para ler a carta do Roubain. Por enquanto só vou te dar saudações e um grande beijo, Roubain. E para finalizar, eu quero ler a carta do Eduardo Prado, né? O Eduardo Prado mora em Minas Gerais, num lugar chamado Milho Verde. Mora precisamente na comunidade que chamada de ausente ou seja. Olha que lindo, parece coisa de Guimarães Rosa, né? De ausente ou seja. Bem roça mesmo. Então roça que não temos sinal de celular direito e tal. Aí ele está dizendo aqui que curte a live, quer continuar curtindo a live. Para isso é possível com a tecnologia do YouTube Go. Acho que é uma máquina que você baixa a live e depois assiste, né? Você baixa o vídeo lá. E ele está dizendo que não estava conseguindo e pede para conseguir. E aí ele dá uma mensagem muito bonita assim: tudo isso para dizer que ultimamente não consigo baixar as lives, então peço humildemente que você me dê permissão lá nos seus vídeos e fazer um fã mais feliz. Querido Eduardo Prado, um beijo para você. Sua carta emocionou a mim e muita gente porque eu publiquei ela na minha rede social. Tudo bem? Vamos voltar para o nosso eixo temático aqui. Vamos subir mais um pouquinho a vez o som aqui para... Gente, vamos lá. Hoje o dólar caiu. Foi para 3,858. Isso é um sinal de que o mercado... não sei se o mercado está esperando o segundo turno. Não sei como é que o mercado está lendo isso. De qualquer maneira, quando o dólar cai e a bolsa sobe, eu vejo governos progressistas em apuros, porque eles não gostam de governos soberanos, né? O mercado não gosta de um governo soberano. O mercado brasileiro, sobretudo, que é muito subdesenvolvido e atrasado. E aí você tem esses movimentos. Uma coisa muito, muito chocante, né? Hoje saiu um dado sobre ações na Bolsa de Valores de uma fabricante de armas que se chama Tarjus Taurus. É a Taurus, né?
e ela subiu, ela valorizou 50% desde que o Bolsonaro começou a crescer nas pesquisas. E, enfim, e as transações aumentaram 50 vezes, tá? As ações dessa fabricante de armas. Olha o horizonte que a gente tem no Brasil com relação a esse candidato da extrema-direita. Não é fácil. Eu entendo que a facada... Eu tenho um filho de 10 anos, né? Ele ficou sabendo da facada. As crianças ficaram sabendo. Por quê? Porque isso correu demais. Correu pelo Brasil inteiro. Mesmo a gente... Quem vê a facada ao Bolsonaro com uma coisa fraudulenta, estranha, suspeita, apelativa, são as pessoas mais bem informadas, tá? Criança, por exemplo, né, que não está exposto a isso, e população em geral não tem essa visão crítica sobre o evento de uma facada. Fica sabendo que foi uma facada, né? Ah, tomou uma facada, é verdade. Tomou uma facada. Isso tem um poder muito grande, tem um apelo muito grande. Eu acho que esse crescimento agora do Bolsonaro na reta final tem a ver com a facada, no sentido de que quando ela aconteceu, ela não foi processada, né? Todo mundo ficou esperando o impacto da facada imediatamente depois da facada. Isso não aconteceu. Todo mundo, inclusive, comentou que não teve impacto na intenção de voto dele. O que eu entendo? Eu acho que esse impacto veio depois. Tá? Eu não vou me aprofundar muito nisso para não também estressar demais, porque é um assunto que me interessa muito, até porque é um assunto que tem a ver com as identificações sociais, né? Que acabam redundando numa situação de eleição, evidentemente. Bom, vamos avançar para outros eixos que eu coloquei aqui. Vamos falar da Record e da Globo, então, que isso é uma coisa interessante. Se nós tivermos segundo turno, espero que tenhamos, a gente vai ter não só Haddad versus Bolsonaro. A gente vai ter Globo versus Record, Record versus Globo. O Edir Macedo, ao dar um apoio claríssimo, né, ao Bolsonaro, e fazer essa entrevista exclusiva na hora do debate da Globo, quer dizer, uma coisa assim que realmente é inacreditável. Acho que configura crime, muitos especialistas dizendo que isso é crime. Ele viu a chance de emparedar a Globo, né, apoiando o Bolsonaro. E ampliar os seus tentáculos na sua emissora de televisão para tentar levar uma vantagem aí nessa retomada da suposta democracia, que se for o Bolsonaro não vai ser democracia, mas o período pós-eleitoral. O período eleitoral, ele estressa muito o sistema, né? O sistema e o poder. Por quê? Todo mundo fica... Você vai ter uma mudança na administração geral do país, né? Então, empresariado... esse pessoal fica assim, ó, fechadinho, fica com medo. Sobretudo porque você não está numa situação normal hoje no Brasil, né? Então você tem muitas coisas acontecendo nesse submundo, vamos dizer assim, empresarial brasileiro, e é um momento de tensão, inclusive para os veículos de comunicação, né? Você vai ter uma alternância concreta de vários governos, de duas câmaras importantes, que é o Senado e a Câmara dos Deputados, e todas as câmaras estaduais. Então isso intimida um pouco o poder, que já está lá estabelecido. É uma espécie de roleta russa, sobretudo hoje no cenário brasileiro, em que você vai ter uma troca muito evidente dos políticos mais conservadores e golpistas por uma leva, uma tsunami progressista. Isso está nas pesquisas. Isso a gente pode celebrar sem salto alto também, mas a gente pode celebrar com muita tranquilidade. Quer dizer, o Congresso, nós vamos eleger um Congresso progressista, tá certo? E muitos governadores progressistas também. O cenário se tiver... O segundo turno entre Haddad e Bolsonaro é o sonho dos sonhos. Isso
traria uma coisa imensamente boa para o Brasil. Iria obrigar todos os segmentos conservadores a se posicionar. Você iria ter já resultados do primeiro turno influenciando nessa eleição do segundo turno. Seria maravilhoso. O segundo turno é maravilhoso para o Brasil. É por isso que eu tenho alguma apreensão, porque um horizonte tão positivo como o segundo turno entre Haddad e Bolsonaro é bom demais para ser verdade. Sabe como é que é? É uma coisa muito boa para ser verdade. Então, como nós somos vacinados e nós temos também os nossos traumas, cachorro... É aquela história, né? Cachorro mordido por cobra tem medo de linguista. Tem medo de linguista. Cachorro mordido por... tem medo de linguiça, desculpa. Tem medo de linguiça. Então, assim, a gente fica com o pé atrás. Se der segundo turno, meus queridos, vai ser a coisa mais espetacular desse mundo. Certo? A gente vai ter realmente conseguir, porque nós vamos ter 20 dias de campanha, a gente vai ter o Haddad, vai ter o tempo igual, o Bolsonaro vai ter 10 minutos de tempo de TV, isso vai ser mortal para ele, porque ele não tem o que falar em 10 minutos durante 20 dias, vai ser uma coisa terrível para ele. Então, o segundo turno é maravilhoso. Ele tem que acontecer muito. É por isso que eu digo, porque esses caras estão tão desesperados, você vai ter uma enxurrada de fake news amanhã. Você vai ter uma enxurrada de fake news hoje. Né? Por quê? Porque o segundo turno para eles é mortal. É isso que eu estou dizendo para vocês. O segundo turno para eles é a derrota clara, humilhante. Porque todo o cenário se torna adverso. Né? Adverso. Porque o candidato vai ser exposto, finalmente, né? Não tem como fugir daí no segundo turno. O Bolsonaro não vai poder, ele não vai poder ser esfaqueado de novo, ele não vai poder se internar de novo, não vai poder ter piriri, né? Para ficar, o médico não deixa, tudo mais. Não vai ter condição, porque se acontecer isso, aí também vai ser terrível do mesmo jeito, né? Embora eu já tenha dito essas características estranhas de uma candidatura como a do Bolsonaro. Bom, vamos avançar um pouquinho? Então, o Edir Macedo, ele foi estratégico. Vocês acham que ele nasceu ontem? Você acha que o Edir Macedo está pensando na democracia? Em declarar voto no Bolsonaro? Vocês acham? É claro que não. O Edir Macedo, ele quer destruir a Globo. No que eu deveria concordar com ele, né? Porque eu também acho a Globo um câncer. Mas, olha como isso é coisa de filme de James Bond, né, cara? Porque assim, realmente... E agora? E agora? Né? Agora, porque o que acontece? Num eventual segundo turno, o Edir Macedo apoiando o Bolsonaro, ele obriga a Globo a se movimentar para o campo progressista. Né? Ele obriga. Não é nenhuma questão dos executivos da Globo ficarem discutindo isso. Nem é isso. Né? É obrigado, é um fenômeno discursivo, você não tem por onde escapar, né? E aí, porque justamente você tem, inclusive, essa provocação no dia do debate, né? O cara não vai na Globo e vai na Record, né? Bom, pessoal, eu vou voltar a fazer a transmissão por aqui porque a gente teve um probleminha. Tudo bem? Na transmissão, deixa eu ver se eu tenho que vir mais para cá. Na transmissão que eu estava fazendo pelo celular, estamos aqui, então, continuando a nossa live. Eu estava dizendo para vocês sobre Record versus Globo. Então, a gente tem um problema que o Edir Macedo não é bobo nem nada. Ele foi atrás do Bolsonaro, manifestou esse apoio. E aí você pode ter essa conexão como se tem nos Estados Unidos, né, do Trump com a Fox News, o Bolsonaro com a Record aqui eventualmente. Isso é uma tensão para a Globo, porque ela vai ter que ponderar, e a gente já teve um sinal de uma resposta disso, porque teve uma matéria com a Miriam Leitão da tortura que ela sofreu na ditadura militar. E aí você vai ter essa memória acesa de novo, das questões da ditadura militar. A gente pode ter um segundo turno muito emocional nesse sentido, né? Uma questão que vai acender os ânimos das pessoas que foram torturadas, perseguidas pela ditadura, o Bolsonaro sendo um entusiasta desse
dispositivo, dessa página escura da história brasileira. Então, o que eu estou vendo acontecer nesse momento para o segundo turno? A gente vai ter esse embate é interessante. Record toma Bolsonaro para si e empurra o Haddad para a Globo. Resta saber como eles vão lidar com esse tipo de dificuldade e complexidade. E é óbvio que a Globo vai reagir a esse tipo de associação. Eu acho que ficou bem claro que ela vai reagir a isso. Justamente porque já publicou uma matéria da Miriam Leitão da tortura que ela sofreu durante o período militar. E é um movimento fatal do discurso e da cena política. Você tem um candidato um dono de uma emissora que manifesta sua preferência por um candidato específico, que tem muita força eleitoral, e o outro lado vai ser obrigado a se mexer. A Globo vai ser obrigada a se mexer. Aí você pode perguntar assim, Conde, caramba, agora então a Globo vai ficar boazinha? Não, claro que não. A vida é perigosa. A vida é perigosa para todo mundo, inclusive para a Globo também, para a Record também, para o Bolsonaro, para o Haddad, para todo mundo. Vai ser uma situação complexa. Certamente vai ser uma situação complexa você ter Globo e Record disputando um espaço político num segundo turno. Por isso que esse segundo turno promete ser algo muito eletrizante, e esperando com todas as energias que ele realmente aconteça. Eu fiz algumas teses aqui, já explorando um pouco essa situação do segundo turno. Tá todo mundo me ouvindo bem aqui? Cadê o coraçãozinho do Conde? Cadê o meu coraçãozinho? Que eu quero ver se a minha transmissão pelo notebook está indo bem. Porque eu acabei de desligar o celular porque deu um problema na rede e agora eu estou conectando aqui pelo meu notebook. A gente já pode ter uma tese do tipo: Deus escreve certo por linhas tortas, certo? É curioso isso, porque, de uma certa maneira, o Edir Macedo, que é um líder religioso, aparecer em cena e emprestar o seu apoio para o Bolsonaro, ele obriga, o maior veículo de comunicação brasileiro, que não é aliado dele, a se movimentar. Ele vai obrigar a Globo a se movimentar, e isso pode ser decisivo no segundo turno, porque ele tira, digamos assim, aquele ímpeto da Globo destruir o PT e querer simpatizar com o Bolsonaro. Eu acho muito difícil agora, depois desse movimento do Edir Macedo, a Globo tentar suavizar o Bolsonaro para transformar ele num candidato palatável para a classe média num eventual segundo turno. Acho que o recado, a senha foi dada. E aí é que eu brinco que Deus escreve certo por linhas tortas, porque ele pode colocar o Bolsonaro nessa situação de aliança com a Rede Record de televisão, e aí a Globo vai ficar acanhada, digamos assim. Veja, eu tô fazendo um cenário, Ela não vai atacar o Haddad como atacaria em outro tipo de situação. Porque num outro tipo de situação, querido, a ideia é o seguinte: a Globo se sente dona de todo o cenário. Ela se sente proprietária da cena eleitoral brasileira. Sempre se sentiu. Agora tem uma outra emissora ali que entrou no meio disso, que é a Record. Ela entrou, apoiou um candidato, fez uma entrevista com ele no nariz da Globo, durante o debate entre todos os candidatos da Globo, uma afronta direta, muito invasiva, tanto da Record quanto do próprio candidato da extrema-direita. E aí, certamente, você tem uma provocação colocada. Não se pode subestimar. O próprio movimento do eleitor brasileiro, ele é dado muito em função de provocações. É muito espasmódico o eleitor. São emoções baratas, realmente, que fazem com que você tenha movimentações e que você tenha as adesões, por exemplo. Você percebe que não é racional, é zero racionalidade. O eleitor do Haddad, você percebe uma racionalidade, que quer? Quer emprego, quer memória, quer ser feliz de novo, quer salário mais alto, quer combater violência de fato,
quer uma sociedade igualitária para todo mundo, você percebe racionalidade ali. Mas o eleitor do Bolsonaro, você não percebe racionalidade nenhuma. De maneira geral é assim, você tem uma parcela que é irracional do eleitorado. Então, eu acho que o Edir Macedo chamou os Marinho para dançar. Né? A família Marinho chamou... O Edir Macedo chamou a família Marinho para dançar e vai ser uma dança tenebrosa, tétrica, porque vai ser violenta, né? Esse segundo turno promete, nesse sentido, dar uma emoção muito grande, porque você não vai ter mais só um embate político. Tese do Conde, tá? Não tem ninguém enxergando isso ainda. Né? As pessoas não estão pensando na guerra da Record contra a Globo. Eu tô porque eu percebi esse movimento no Edir Macedo. Né? Dois movimentos muito fortes. Declarar o apoio para o Bolsonaro e chamar ele para dar uma entrevista no exato momento em que está tendo um debate na Rede Globo de televisão. Certo? Então agora, a eleição não tem um dono só mais. Né? A eleição tem dois donos. E eu faço votos que eles se matem, né? nessa situação. Veja, metafórico, né? Eles vão se pegar. E eu acho que isso está colocado para o segundo turno. A gente vai ter emoções de uma disputa entre Record e Rede Globo. Isso vai ser interessante. Por isso que eu estou dizendo, o segundo turno vai ser muito interessante para o Brasil, interessante demais, vai ser bom demais, né? Ele é importante demais. Inclusive, a própria vitória do Haddad no primeiro turno seria péssimo, porque você não teria o rearranjo partidário eleitoral que só pode ser promovido e realizado depois de forças políticas já estabelecidas depois de uma votação de primeiro turno. O segundo turno é importantíssimo. Você quer saber? O Lula ganhou as duas eleições do segundo turno, correto? A Dilma Rousseff também, correto? Por isso que foi, se você pensar pelo menos nos 3 primeiros governos do PT, os 2 primeiros Lula e o primeiro governo Dilma, foram excelentes. Por quê? Porque o segundo turno te dá legitimidade. O segundo turno, não é que o primeiro não dê, ele te dá mais legitimidade, porque você debateu durante 20 e poucos dias só com um oponente, né? De maneira muito mais clara. Do ponto de vista do discurso, do sentido, é muito mais claro. Né? Então, o segundo turno, ele é fundamental. Ele permitiu, sobretudo ao Lula, fazer 2 governos excepcionais, porque você tem um rearranjo eleitoral do primeiro para o segundo turno. Fernando Henrique ganhou no primeiro turno, porque aquilo foi um arranjo do mercado. Né? Foi um arranjo do mercado. Ele ganhou no primeiro turno e, como é que eu posso dizer, ficou fragilizado em função disso também em alguns momentos. Tá certo? Ficou fragilizado. Não teve como rearranjar, porque é claro que ali você tinha outra situação, mas eu vejo o segundo turno como um elemento muito importante para o eleitor, para a estabilidade, para a estrutura política que vai alcançar depois, né, a soberania do país e da governança do país. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para falar para vocês. Daqui a pouco eu vou tocar uma musiquinha para vocês. Eu queria comentar, muita gente me perguntando sobre o estilo Haddad de falar e de se colocar. Aí que o Haddad, ele não grita, né? O Haddad não grita. Como é que você vai... Aí muita gente me perguntando assim, como é que você vai se lançar numa candidatura se o cara não tá lá bravo, assim, com cara de enfesado, o punho estendido, né? O Haddad não tem isso, vocês percebem que ele não tem? Ele não tem isso mesmo. Não tem. Agora, eu acho que isso não é definidor. Eu acho que a gente vive nós não podemos... É uma análise muito dentro da caixinha. Eu vejo análises dentro da caixinha, eu fico desesperado. É muita caixinha para minha cabeça. Parece... Já viram aquela matriosca? É uma matriosca, aquela bonequinha russa, né? Você vai tirando uma dentro da outra e tal. São algumas análises que eu vejo, assim, muito dentro da caixinha. Né? Por quê? Por quê? Aí eu vou trazer um pedacinho de uma teoria linguística para vocês. No mundo simbólico, as coisas não são o que parecem ser o tempo todo. Não é matemática. Né? Você não tem... o significado de força não é sempre a mesma coisa. Ele não vem sempre das mesmas imagens.
Significado de força pode ter várias, pode ter praticamente um infinito de imagens, de dicções, tá? Não é sempre a mesma coisinha organizadinha. A linguagem, a vida real, o discurso e a cena política são desorganizados, eles são como selvas. Tem uma linguista francesa chamada Jacqueline Autier-Revaux, e ela diz uma das coisas que são mais, para mim, mais importantes e também poéticas, né? Ela é uma linguista sensacional, com muita produção acadêmica, muita produção técnica. Ela analisa textos dando destaque para a heterogeneidade enunciativa desses textos. Então, por exemplo, um texto que tem muito negrito, muito itálico, muitas aspas, muitos travessões, muitas clivagens, vírgulas, polifonias múltiplas, né? Ela analisa a heterogeneidade. Ela tem um livro chamado Heterogeneidade Mostrada e Heterogeneidade Não Mostrada. São as duas, porque tem uma heterogeneidade que é explícita e tem uma heterogeneidade que não é explícita. Entende a minha... Veja, essas são as análises linguísticas modernas que escapam essa bobagenzinha das gramáticas tradicionais que você tem aí, esse bando de gramatiqueiros comentando nas mídias tradicionais aí. Isso é muito primário. A escola de jornalismo também que usa essas teorias antigas e ultrapassadas da linguagem. Você tem teorias novas que nem é tão nova assim, a Jacqueline Autier-Revaux, esse livro da heterogeneidade já tem mais de 30 anos, acho que tem quase 30 anos. Quer dizer, a coisa já passou muito. Então, o que é interessante? Ela diz uma frase, depois de refletir muito sobre texto, que é assim: a língua não é idêntica a si mesma. É uma coisa complicada. A língua não é idêntica a si mesma. Como assim? Como uma língua não é idêntica? Porque ela não é. Ela se desdobra o tempo todo, né? Uma palavra significa uma coisa aqui, vai significar outra coisa ali. O tempo todo. Isso sem parar, né? O sujeito, a história, o contexto, tudo isso... Tudo isso conta muito. O pessoal está falando aqui, bolsominions não mostram a cara, eles sumiram da minha live, tá cheio de fakes robô. Tem robô na minha live? Eu não estou nem conseguindo acompanhar isso mais. Acho que não tem robô, não. Bom, para finalizar, o Haddad, com essa expressão tranquila dele, que ele nunca se projeta, digamos assim, com uma cara... né? Você não tem uma foto do Haddad gritando. Você não tem isso. Isso tem impacto realmente semiótico. Mas, o que eu quero dizer é o seguinte. A análise de que você não ter uma foto dele gritando é prejudicial para a mobilização do eleitorado é muito dentro da caixinha. É muito primária. Porque não é isso. Porque a força dele está em outro lugar. Ela se desloca para outro lugar. Se desloca justamente pela capacidade de ponderação, de negociação e de articulação que ele tem. Ou você acha que o Fernando Henrique tinha a expressão, digamos assim, do político popular? Né? Não tinha também. Sabe? Então a gente precisa acionar a memória também e não ser tão espasmódico na hora que a gente analisa a questão da cena eleitoral, por que um cresce, por que outro não cresce, por que um para de crescer, etc. Né? Então, dito isso, eu acho que a gente tem... O cenário é complexo, mas eu acho que o segundo turno é muito, muito positivo para a democracia brasileira. Vai ser muito importante. Espero que ele venha, né? Espero do fundo do coração. Amanhã nós temos a pesquisa Vox Populi, Vox 247. Vai ser divulgada às 8 da noite, às 20 horas. Vou estar presente o tempo todo, vou estar aqui com vocês. Amanhã vou dar live também. Aliás, acho que eu vou dar na minha própria live o resultado da pesquisa para vocês. Então, convido vocês a estarem presentes amanhã, a ficarem atentos com todas as movimentações que vão ocorrer. Nós teremos surpresas amanhã e no domingo. Infelizmente, nós teremos surpresas do ponto de vista de propagação de fake news. Né? Tá todo mundo aquartelado nesse momento, do lado de lá e do lado de cá. Mas eu quero deixar uma mensagem final de muita esperança e de muita firmeza para a gente chegar realmente a produzir esse segundo turno que tanto nos interessa. Gente, chegou na hora da nossa música. Eu vou tocar para vocês uma canção que me pediram
nas mensagens, nos e-mails, no e-mail da livedoconde@gmail.com. Eu vou tocar essa canção. É uma canção, vocês vão ver que é uma canção histórica, muito importante. E ela é muito bonita. Vamos lá? Cadê o coraçãozinho do Conde? Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Pelos campos a fome, em grandes plantações, pelas ruas marchando, indecisos cordões, ainda fazem da flor seu mais forte refrão, e acreditam nas flores, vencendo o canhão. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. É isso, gente. Quem sabe faz a hora. Vamos nos preparar. Essa eleição é importante. E a gente está de volta amanhã aqui com mais uma live do Conde. Um beijo para vocês, saudações. Muito obrigado e até a próxima.